Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição da Pororoca. A gente está chegando na 12ª edição já. Eu sou o Samuel, sou sócio da Megalo, junto com o Rodrigo. Para quem acompanha a Pororoca há um tempo aí, sabe que o Rodrigo sempre participa aí dos papos, mas essa edição especialmente ele está de férias, então eu vou participar mais ativamente aí da discussão, tá? E estou com o Edu também aqui. O Edu é um nosso parceiro aí em projetos de estratégia e ele também, junto com a equipe da Megalo aqui, é o cara que ajuda a Pororoca a acontecer. Bem-vindo aí, Edu. Valeu, boa noite, pessoal. Valeu, Samuca. Para quem está chegando agora, cara, a gente sempre gosta de falar que a Pororoca surgiu lá atrás, em 2018, no momento que a gente estava se sentindo muito fechado ali na nossa rotina diária do estúdio, né? A gente não estava estimulando muitas conversas, ou de alguma forma essas conversas ficavam fechadas ali à realidade da equipe, assim. Então a gente teve a ideia, a iniciativa de trazer alguns profissionais do mercado para falar de assuntos ou que surgiam ali durante as conversas, ou para trazer novidades e assuntos que a gente queria discutir ali no dia a dia da agência e tal. E o legal disso, enfim, a gente começou ali em 2018 fazendo algumas pororocas presenciais ali na nossa casa, na Vila Madalena. Em 2020 a gente começou a fazer as edições mensais, antes ela era trimestral, mas veio a pandemia, a gente mudou o formato, né, a gente começou a fazer as lives, o que tem funcionado muito bem, assim, acho que tem sido bem legal. Cada edição que a gente faz, enfim, um assunto vai puxando o outro, assim, então... até recomendo para quem não viu as duas últimas pororocas, dá uma passada lá no YouTube. A gente falou com o Chico Adelano, um assunto bem legal, assim, falando de como o design pode ser usado como uma ferramenta de inovação e para a construção de futuros possíveis. Na sequência, a gente falou com o Cleiton Caetano, do Itaú. A gente falou um pouco de como implementar projetos de design usando processos ágeis, assim, em equipes multidisciplinares. Foi um papo bem bacana também. E nessa pororoca aqui, a ideia é a gente falar também de processo, mas trazer um pouco aqui mais para o processo, a parte do processo criativo, assim. A gente tem discutido bastante no dia a dia, a gente discute isso bastante, principalmente agora que a gente inscreveu alguns projetos para prêmio, assim, como que a gente consegue buscar inovação nos projetos, buscar originalidade. A gente sabe ali que no dia a dia a gente tem os prazos, tem as limitações do projeto, tem o briefing, então a gente acaba entrando ali num ciclo de ir direto para o Behance ou para o Pinterest, que são as referências ali que estão ali na mão. Então a gente quer bater um papo com o Leopoldo para entender um pouco de como a gente pode contornar isso, assim. A ideia é a gente trazer um recorte da tese de doutorado dele. Essa tese, ela ganhou alguns prêmios aí, tanto nacionais quanto internacionais, e ela fala bastante dessa coisa, né, de como a gente busca conhecimento, como que a gente, enfim, constrói um repertório, e fala bastante também de experimentação em design gráfico, assim. Bom, eu queria agradecer aí ao Leopoldo por aceitar o convite, vir bater esse papo com a gente, e eu vou deixar você se apresentar, tá, Leopoldo? Então, bem-vindo, vou passar a palavra para você aí. Obrigado, Samuel, obrigado, Bonini, obrigado pelo convite, acho que é um prazer estar com todo mundo aqui. Então, eu sou Leopoldo, eu sou doutor em design pela FAUSP, tenho experiência em design gráfico, trabalho há muitos anos aí com design gráfico, então já passei por alguns escritórios grandes, como Interbrand, Future Brand, Landor, GAD, e nisso, nessa jornada aí, posso falar que já passei bons bocados e maus bocados, né? Então, essa é um pouco a minha história. Eu sou um designer que gosta de fazer design, né? Então, tem sempre designers que gostam mais da gestão, ou mesmo da estratégia, ou mesmo de outras facetas, né? Mas eu acabei optando o fazer, né? E o fazer, para mim, sempre foi a coisa mais estimulante. Então, na minha carreira sempre teve isso, e é isso que eu trouxe um pouco, que eu vou mostrar para vocês na minha pesquisa de doutorado,
e eu vou compartilhar com vocês. Tá? Gente, eu vou compartilhar aqui então minha tela. Uma coisa que eu falo, porque uma vez eu vi de um aluno, né? Eu olho sempre para cá, não é porque eu estou no WhatsApp, nada não, é porque tem duas telas, tá? É que uma vez uma aluna me deu uma bronca. Professor, você não está falando comigo, né? Você deve estar no WhatsApp aí. Eu falei, não, menina, eu estou aqui olhando, é porque eu olho você aqui, não aqui. Então, aí tudo bem. Então, vamos lá. Mas agora, vou compartilhar aqui minha tela. Agora, quando eu dou um play, eu não vejo mais ninguém. Então, se alguém puder falar, tá tudo bem, eu agradeço. Qualquer coisa a gente te avisa aí, Leopoldo, pode ficar tranquilo. Tá aparecendo aí, Samuel? Tá sim, vamos lá. Ah, legal. Pessoal, então eu vou... a minha tese, ela é completa, eu vou deixar disponível, depois ao final, vocês podem baixar o PDF, tem um site, então tem muita informação. Não só na tese eu recomendo, porque lá tem uma lista de bibliografia, tem outros livros que eu abordo, que vocês podem ler a tese ou ler esses livros do que eu vou falar um pouquinho hoje. Então, eu vou abordar um pouco antes por que a tese ela chama pandemônio, né? Pandemônio, a palavra tem a origem pan, todos, e demônio, demônio, né? Mas também a gente entende isso como caos, confusão, desordem. Mas essa palavra ela foi cunhada por John Milton em 1667 para designar o conselho de todos os demônios. Mas o interessante é que nos anos 60, o Oliver Selfridge ele vai pegar essa palavra pandemônio como metáfora e vai escrever um artigo, o Pandemônio, um paradigma para aprendizagem, que ele vai relatar que o pensamento ele não segue uma maneira linear. O pensamento ele segue como se fossem pequenos capetinhas que vão se comunicando até chegar ao capeta maior. Por isso que ele faz essa alusão. E essa metáfora vinda tanto do John Milton e do Oliver Selfridge é algo que eu tomei emprestado para colocar na minha para construir a minha tese. Que ali eu vou falar um pouco do processo criativo, que a gente sabe que ele não é linear, ele não é algo totalmente racional. Então as coisas vão acontecendo e como lidar com esse caos de ordem, né? E aí o objetivo então é compreender esse processo criativo. Então como que ele lida com esse acaso, a experimentação, e demonstrar que o processo de criação ele não é um fruto de nenhuma inspiração divina ou de um processo linear e burocrático, né? Então, por isso o nome é pandemônio. Para poder sustentar toda a tese, então são 8 capítulos que eu fui ler um teórico, que é o Robert Keith Sawyer, que ele fala como funciona o processo de criação. E ele divide em 8 etapas. Essas etapas não significa que tudo segue a mesma etapa, começa com um problema, depois passa por todos eles. Não, o processo de criação ele pode funcionar de maneira nada linear. Pode começar em uma etapa, ir para outra, e ele vai se criando conforme vai sendo desenvolvido um projeto, uma ideia. Mas, para fins didáticos, eu vou explicando e contextualizando um pouco como isso se dá no processo de criação e design gráfico. Mas, novamente, não significa que ele acontece nessa ordem. Então, ele é um caderno de experimentações, vivências, aprendizagens. Então, aqui eu vou mostrar para vocês que não é só toda a teoria que eu desenvolvo e que eu absorvo de outras pessoas, mas também eu coloco tudo isso na prática. Como eu falei, o design, ele se dá na prática, no fazer. Então, logo, eu tinha que fazer uma tese que tivesse fazer. Então, eu produzo vários materiais. Então, eu vou mostrar um pouquinho dela, e a gente vai entrar especificamente no capítulo sobre conhecimento. Então, como a gente falou logo no começo, como a gente busca esse conhecimento,
como ele acontece e como esse conhecimento ele nos conecta para o dia a dia de projeto, né? Então, a tese foi premiada, eu concluí ano passado, em julho do ano passado, e aí eu consegui aí alguns prêmios. O principal talvez seja o Museu da Casa Brasileira, que aí ele seleciona a melhor tese do ano, né? E aí tem o Type Directors Club, Bienal e, recentemente, aí o Brasil Design Award. Para começar, né, um pouco desse projeto, eu vou colocar um videozinho que aí conta um pouco disso, e aí depois a gente vai começar nessa jornada do como se dá o conhecimento. Pronto. Isso, vai. Pronto. Pronto. Bom, então, do conhecimento, que é um pouco como, então, se dá toda essa, no design gráfico, não só no design gráfico, mas como a gente busca esse conhecimento e de onde vem todos essa informação. Então, a gente sabe que no design gráfico, a informação ela vem não só na pesquisa, na leitura, desde a gente inicia nossos estudos desde criança, ou mesmo a gente pode falar que o aprendizado ele inicia quando a gente nasce, né? Então, acreditar que a criança, por exemplo, não sabe nada é um erro, porque o aprendizado ele vem de todos os lados, até mesmo na vivência sobre alguma coisa ele se dá. E aí, no design gráfico, a gente sabe que fazer, ele é aprender. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente vai entendendo sobre as coisas. E aí eu trago um designer, que é o professor Vicente Gil, que ele trabalhou por muitos anos para a CESP, utilizando uma mesma tipografia, desenvolvendo uma gama de materiais e todo dia a mesma coisa. Então, ele relata que era como se fosse um exercício maçante, né? Era como comer a mesma comida, então todo dia fazer. Mas isso, ele relata que trouxe um aprendizado muito grande sobre como utilizar ao limite o mesmo material. Então, não significa, porque às vezes é mais difícil a gente ter disponível muita coisa do que o pouco. O pouco a gente vai tentar utilizar de várias maneiras o mesmo. Isso que ele relata. E aí a tese dele é interessante, que ele vai fazer vários experimentos pegando poucas tipografias, né? E cada capítulo ali é sobre uma tipografia. Mas ali ele vai mostrar como lidar aos limites com uma pequena parcela de materiais, né? Que são esses materiais tipográficos. E isso a gente vai olhar, então, indo bem para a área de design gráfico, a gente vai ver que designers da escola suíça, né, Wolfgang Weingart, Emil Rudr e Armin Hoffman, relatam isso também. Wolfgang Weingart teve como, ele é discípulo desses dois, né, do Emil Rudr e o Armin Hoffman, e ele vai fazer experimentos como um ano inteiro ele pega a letra M da Univers e fica um ano inteiro experimentando somente uma letra na tipografia Univers. Então, isso demonstra o quanto que a gente pode, com o mesmo
material a gente pode conhecê-lo, não precisando de tanta coisa assim. É conhecer de maneira profunda. Então, ele vai relatar a beleza da letra M, que parece que ele está em uma seta que está indicando, e ele vai brincar ao limite com essa letra. Então, aqui alguns exemplos de como ele vai brincar graficamente somente com essa letra. Então, 1 ano trabalhando com a mesma letra, conhecer isso, esse material ao limite. E ele foi alguém que revolucionou o design gráfico, principalmente quando ele quebra algumas coisas ideais do modernismo, mas mantém toda uma estrutura com alguns conjuntos de regras. Mas sabendo que a prática repetitiva é igual um exercício. Então, a alusão como esse escritor, o Stefan Nachmanovitch, ele vai relatar que é como um jogador, ou mesmo um músico, a prática, esse exercício constante, vai levando a um desenvolvimento. Então, se nós desenvolvermos, conhecermos o material, trabalharmos com ele, automaticamente a gente vai tendo conhecimento sobre ele. Então, isso aqui é para demonstrar que o design é uma disciplina prática, ou seja, é difícil você aprender somente design de maneira teórica. Então, podemos ver muitos filmes, livros, mas se a gente não pega esse conhecimento e tenta traduzir praticamente, de maneira tátil, é muito difícil. E aí é uma questão que este professor, o Pierluigi Piazzi, ele levanta em um artigo que ele escreve. O Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Ou seja, mesmo em disciplinas que são mais teóricas ou mais básicas, ele era um professor de ensino fundamental, ele vai relatar que o conhecimento passivo, né, transmitido, é algo de um aluno que senta na cadeira, o professor fala, ele absorve uma pequena parcela e vai embora e ponto. Então, esse conhecimento, muitas vezes, é absorvido menos, e o aprendizado não é de uma via única, não é o professor que passa e o aluno recebe do professor. Isso é uma visão até arrogante. O conhecimento é formado por alguma parcela que o professor apresenta, desafios, questões, e também tem a interligação e conexão com leituras e outras buscas de informação. Então, o conhecimento ele se dá nessa busca constante. Então, ele vai brincar que o estudante é alguém ativo, diferente do aluno, que ele vai falar que é aquele que senta e somente recebe do professor o conhecimento. Então, não tem essa... ele vai falar que quem trabalha sozinho aprende mais. O que significa isso? Que mesmo atletas, né, de elite, eles vão praticar determinado, por exemplo, um jogador de futebol fica praticando falta, diversas modalidades, assim, algumas coisas técnicas. Porque numa prática constante, vai modulando, vai entendendo. Por exemplo, um jogador, será que eu chuto assim, chuto assado? Um jogador de tênis, por exemplo, ele sabe que batendo de uma maneira, a bolinha vai do outro, e assim também um designer gráfico. Se o designer ele vai entendendo sobre as formas que ele está, talvez, desenhando ou trabalhando com alguma outra ferramenta, digital ou não, ele vai tendo essa descoberta. Então, o fazer é muito importante. E como uma prática que é recomendada de como aprender no fazer é imitar, né? Designers como o Bruce Mal, ele vai falar que não é para ter vergonha. Quando a gente quer conhecer alguma coisa, o imitar pode ser um caminho interessante. Quando eu falo isso,
Não é entrar, sei lá, na internet, olhar, nossa, aquilo ali é muito legal, vou lá e dou uma mixada e já vira. Quando ele fala isso, por exemplo, quando tem um apreço por um artista e começa, de repente, entender o artista, desenhar ou copiar o desenho dele, mas não para ser o trabalho pronto, mas para entender como as coisas são feitas. E assim, inevitavelmente, aquilo vai tendo um aprendizado e você vai tendo um caminho único que vai sendo trilhado. Então, essa coisa de achar quem são as suas referências e tentar entendê-las, isso é algo muito produtivo. Que nessa tentativa de copiar, vão aparecer falhas, vão aparecer várias dificuldades, e a gente vai entender e vai criar uma nova linguagem. Novamente, não é entrar na internet de maneira desesperada e tentar resolver ali um projeto que a gente tem. Isso daqui é no desenvolvimento de uma linguagem, no desenvolvimento de um repertório. Então, eu tenho um apreço, por exemplo, por tipografia. Então, eu vou lá e vou tentar copiar, desenhar, mas quando eu vou copiando, eu vou colocando, vou acrescentando, mas isso como entender o repertório. E aí isso eu vou aprendendo cada vez mais, não para copiar literal um trabalho. Outro designer que vai falar isso também é o próprio Guto Lacasse, que ele fala que para poder entender formas bem-humoradas, gráficas, ele foi olhar para os mestres que ele acreditava do humor, e ele ficava analisando, tentando copiar, mas nisso ele criou uma obra que é uma linguagem dele. Não que ele copiou literal, mas ele teve um aprendizado, ele sabia quais eram as pessoas que ele gostava, estudou profundamente. E com isso ele desenvolveu uma linguagem, tanto em projetos mais tridimensionais, como esses dois, como nas ilustrações e nas impressões que ele faz. Então, eu acho belíssimo essas aqui de baixo, que ele tem um caderno onde ele guarda tudo que ele acha interessante, né? E uma das coisas que ele acha interessante é esses modos de fazer, né? Então, aquelas mãozinhas que tem lá ensinando como usar o palito para o hashi, para comer, como fazer alguma coisa. Então, são as mãos do manual de instrução. Então, ele tem uma coleção isso no caderno. Ele vai lá e pega, e ele desenvolveu essas grandes impressões. Mas isso foi um aprendizado que ele teve. Então, esse humor que ele faz gráfico, a gente vê que são pequenos detalhes, como essa linha da água que alinha os dois, esse homem e essa mulher. Então, essa coisa bem-humorada é uma pequena resposta gráfica que ele foi evoluindo, fazendo constantemente. Legal, a gente pode fazer um comparativo aqui com o nosso processo de pesquisa de referências, assim. Uhum. Sempre antes de começar um projeto, a gente faz essa busca, né? Então, a gente sempre brinca que a gente está tentando buscar os ingredientes ali que a gente vai usar para construir o projeto. E acho que esse exercício traz bem isso, assim, né? Você conseguir ali desconstruir ali um projeto, uma identidade, e você começar a entender os elementos dele para conseguir construir outras coisas. Então, acho que tem bem a ver com isso, assim. Sim, porque quando iniciamos um projeto, podemos montar esse mapa semântico, olhando para o que já foi feito, ou referências diversas, além do campo, né? Não só em design gráfico, que eu acho que é uma coisa muito importante. Quando a gente fala desenvolvimento de uma linguagem para um determinado projeto, não é só fazer um mapa semântico, por exemplo, de projetos de design. Também olhar de maneira ampla, por exemplo, até para arte contemporânea, para literatura, para escultura, para moda, do cinema, e isso a gente vai entendendo porque auxilia a criação de uma linguagem para um projeto. Mas isso é interessante. E tem também o processo individual do designer,
que ele quer desenvolver uma linguagem, né? Que aí é uma coisa que ele vai fazendo um modo investigativo, que talvez seja individual. Então, essa repetição de uma prática, ela vai sendo, assim, diária. Por que que a repetição de uma prática, ela se faz necessária? É como andar de bicicleta. Então, a gente sai do nível básico. Então, no dia a dia, no começo, quando a gente começa a andar de bicicleta ou dirigir, a gente olha para o pedal, para o selim, para tudo, para a marcha, olha para todos esses equipamentos, né? Ou mesmo para a marcha, quando está no carro. E aí isso a gente vai, aos poucos, conforme a gente vai tomando confiança, não precisa mais olhar para isso. Você vai dirigindo e até fazendo uma outra atividade. E o conhecimento tácito é isso, é quando ele está tão forte que você consegue fazê-lo de maneira automática. Isso a gente vai, quando a gente pensa no uso das ferramentas, isso é muito bom, porque se domina a ferramenta, fica mais tranquilo em pensar o projeto, ao invés de ficar ali preso a todos isso. Só que, ao mesmo tempo, quando há um domínio profundo da ferramenta, também podemos cair numa armadilha, que é pegar e fazer tudo de maneira automática. Então, dominar a ferramenta não significa que utilizá-la tal qual. Então, se a gente pensar, o computador é uma ferramenta importantíssima e ela é primordial, e todos os designers usam computador. Mas isso não significa que é muito ruim, eu vou voltar a fazer à mão. Quem fala isso é louco, porque antigamente era muito trabalhoso fazer à mão. Mas utilizar a ferramenta dialogando com o material, tentar fazer à mão e depois voltar para o computador, tentar rever a maneira da ferramenta utilizada, do software, isso é positivo, porque ferramentas padrão ocasionam resultados padrão. Então, os resultados acabam sendo muito parecidos porque todo mundo utiliza a mesma ferramenta tal qual elas são padrão. Então, se todo mundo utiliza o Illustrator, o Photoshop, do mesmo jeito padrão, então tudo vai ser meio igual. Mas se há um modo investigativo, uma maneira de lidar com essa ferramenta e subvertê-la, coisas interessantes vão se manifestar. Mas utilizar, então, por exemplo, quando a gente fala no desenho e tem esse domínio da linguagem do desenho e fazer isso todo dia, é muito positivo. Que isso é relatado pela designer Paula Troxler, que ela tem um projeto que é um desenho por dia. Ou seja, todo dia ela faz um desenho. Por que ela diz que isso é muito interessante? Que se ela falasse, vou fazer um desenho hoje, ela ia sentir a obrigação de ter que fazer o melhor desenho naquele momento. E aí isso, às vezes, pode ser muito angustiante, o desenho pode não ficar bom, tal, e isso é ruim. Quando ela faz, vou desenhar um desenho todo dia, e ao final do ano eu tenho 365 desenhos, é uma maneira interessante, porque ao final do ano, desses 365 desenhos, pode ser que tenha 300 não tão bons, mas pelo menos, certamente, uns 10, 20 vão ser muito interessantes. E ela relata isso como libertador, porque ela não precisa mais ter essa obrigação. Isso é claro que ela está falando de um projeto pessoal dela, não é um projeto para um cliente, porque no cliente existe essa demanda diária que tem que solucionar ali o briefing. Mas nesse caso, ela está desenvolvendo um projeto dela, ela sabe que ao final ela vai ter bons desenhos e um aprendizado. Então essa disciplina ela coloca como libertador e ela coloca como um conhecimento tácito que ela vai fazendo, depois de não
tem mais essa obrigatoriedade de fazer um bom desenho, um único, que é uma relação de trabalhos que são demandados, né, que é um cliente procurando nós, designers, para desenvolver um trabalho, e o trabalho que nós fazemos pelo nosso prazer mesmo. Mas esse trabalho nos dá repertório, porque esse trabalho, nós definimos o prazo, verba, tudo isso. E esse trabalho vai nos dar repertório para desenvolver todos os outros trabalhos do dia a dia que tem, muitas vezes, um prazo apertado, e não tem como lutar. O prazo faz parte ali da métrica do problema. Mas sempre ter um outro projeto de investigação é muito bom, porque é onde a gente pode ter a nossa maneira de aumentar o repertório gráfico, desenvolvendo projetos pessoais. A Paula Troxler é uma coisa interessante, que ela é filha do Niklaus Troxler. Eu conversei com a Paula Troxler, ela me contou um pouco como é o processo dela, tal, mas eu quis falar com ela porque ela é filha do Niklaus Troxler e eu queria saber como era a relação, porque ele é um designer renomado, conhecido por todos os cartazes, e ela relatou que, inevitavelmente, quando a gente tem um familiar ali que de determinada área, isso influencia, e ela falou que influenciou a vida dela. Então, se a gente olhar para trás, essa busca de conhecimento vem de muito antes. Muitos aqui certamente tiveram alguma influência de algum familiar, de algum amigo, que criou esse interesse de trilhar aí a área a criação. Mas quando eu falo assim, fazer muito, não significa pegar e fazer muito demais, mas a mesma coisa. O fazer muito é necessário que haja uma crítica, uma autocrítica, ou alguém, seja um professor, um colega, alguém que tenha uma boa instrução, que vai nos guiar, vai dar algum direcionamento, né? Porque não adianta a gente fazer 1000 vezes a mesma coisa. E essa frase do Alan Fletcher é muito boa, que ele vai falar: cuidado com o homem que diz ter experiência de 20 anos, quando o que se deve dizer é que ele tem experiência de 1 ano repetindo 20 vezes. Ou seja, se em 20 anos foi feita a mesma coisa, não houve aprendizado nenhum. Se em 20 anos houve diálogos, houve uma maneira de lidar para avaliar o que estava sendo feito, então houve um aprendizado, mas repetir a mesma solução não adianta. Porque nós, como designers, se a gente for lidar somente com o dia a dia, isso acaba sendo um pouco enlouquecedor, porque o dia a dia, o prazo está sempre ali. E a gente vai respondendo todo dia dentro desses prazos. E isso, acabamos entrando num círculo e muitas vezes damos a mesma resposta gráfica. Como que a gente faz combater isso? Aumentar o repertório, fazendo projetos, experimentando, voltando à sala de aula. Então, essas são algumas das maneiras, não que precisa ter um ensino formal, mas existem outras maneiras. Tem pessoas que vão aprender uma nova técnica, outros vão desenvolver um projeto pessoal, e isso vai dar mais repertório. Mas a presença de alguém para ter essa crítica sobre o nosso trabalho é importantíssimo, senão a gente só está repetindo e fazendo a mesma coisa por muito tempo. Gente, qualquer coisa, qualquer pergunta, pode fazer aqui no meio, sim. Pode ir me mandando ali para o Bonini as perguntas. Não gente, só postar no chat quem quiser, tá bom? Aí eu encaminho para o Leopoldo. Isso, fiquem à vontade aí, mandar mensagem para o Bonini. Tem um caso bem interessante de como a presença de um mestre experiente ajuda nesse processo de aprendizado. O Milton Glaser, ele coloca que o grande mestre dele, que fez ele visualizar muitas coisas, foi o pintor italiano Giorgio Morandi. O Milton Glaser, quando jovem, ele conseguiu uma bolsa de estudos, ele foi para a Itália,
e ele ficou ali na Itália estudando com esse pintor. O Giorgio Morandi, a obra dele é interessantíssima, que ele é uma obra que tem um problema que é entender o espaço. E a partir dessa problemática definida por ele, de compreensão do espaço, ele vai pegar alguns materiais muito simples, como garrafas, cilindros, cubos, e ele vai pegar esses materiais mais simples e vai brincar no posicionamento desses mais, investigando o posicionamento das coisas, a espacialidade, e ele vai pintar. Então, a obra dele sempre foi uma luta de compreender essa espacialidade. E nisso, o Milton Glaser aprendeu muito, que não é só uma resposta rápida, principalmente por ser da escola de design americana, que resposta publicitária, rápida, ele foi entender como a compreensão do espaço é muito importante dentro da construção de um projeto. E o Milton Glaser, para quem não conhece, tem essa obra magnífica, falecido aí recentemente, principalmente nesse cartaz do Bob Dylan, a gente vê a silhueta do Bob Dylan e esses cabelos. E aqui, como aconteceu, até a história desse cartaz, como aconteceu. Ele não podia usar a imagem do Bob Dylan para esse arte desse cartaz, porque o Bob Dylan tinha se acidentado um tempinho antes, né? E aí ele veio com a solução de colocar a silhueta, fazer esse desenho e construir tudo, esse cartaz a partir disso. Mas se a gente analisar dentro da história da arte, silhuetas já tiveram e já foram muito famosas. Então, a compreensão, o repertório que ele teve foi interessante, porque antes da fotografia, se usava a silhueta das pessoas, assim, cortadinha, em preto, que era a maneira, talvez, mais barata de ter uma imagem, né? Então, outros artistas utilizaram esse recurso. E ele foi lá e deu uma resposta monumental, fazendo essa silhueta famosa do Bob Dylan. E a gente vê a relação do professor, ou do mestre, ou de alguém que teve uma instrução e ajudou no crescimento em diversos artistas aí. Uma artista que todo mundo conhece é a Tarsila. A Tarsila, ela foi aluna do Fernand Léger. O Fernand Léger é um pintor francês, e a gente vê até uma similaridade nas formas da Tarsila em relação com a obra do Léger. Mas a obra da Tarsila tem algo único, que é a paleta. A paleta e os motivos que são pintados são únicos. Então, isso faz a obra dela diferente do Léger. Mas existe uma certa similaridade formal em alguns elementos, porque ela aprendeu com ele, ficou junto com ele por muitos anos, mas ela criou uma obra fantástica, principalmente que ela traz uma paleta única e também os motivos são muito diferentes dos que são abordados pelo Fernando Léger. A gente vai ver o Joseph Albers, que foi professor do Norman Ives, que o Joseph Albers ele era professor na Bauhaus, ele vai para os Estados Unidos, e lá ele vai dar aula para o Norman Ives. Então a gente vê a relação e tudo que é aprendido de um para o outro, mas Norman Ives também faz a sua própria obra. E a gente vai ter relação de pessoas que nunca se conheceram e como admiraram profundamente a obra do outro. Então, a arquiteta iraquiana Zaha Hadid, ela vai olhar para a obra do Kazimir Malevich, ali do suprematismo russo, muito longínquo, né? Então, no começo do século, ela vai olhar para a obra dele e vai construir isso na arquitetura. Então, aqui
alguns trabalhos que ela fez na faculdade, depois como vai usar isso em todos os outros trabalhos. E ela olha para o Kazimir Malevich, e o Kazimir Malevich era a grande referência dela no desenvolvimento dos projetos. Eles nem se conheceram, mas ela pesquisou muito sobre ele. E aí a linguagem dela, que ela construiu, existe uma similaridade, mas é o caminho dela que foi trilhado. Pierre Mondrian e Lygia Clark também não se conheceram. E a Lygia Clark, ela tem até uma carta, um texto que ela faz, chama-se Carta para Mondrian, que não é que ela endereçou essa carta, mas é como ela estava refletindo a obra do Mondrian na obra dela, principalmente na primeira fase, na fase concretista, né, que ela vai ter essa similaridade formal, mas ela vai construir toda uma obra, depois, quando ela entra no neoconcretismo, ela vai entrar na espacialidade, então ela vai construir o caminho maior ainda. Então, isso é interessante ver que as referências que nós temos vão nos alimentando e a gente vai pegando, trilhando o nosso caminho. E o Ernesto Neto, ele cita a Lygia Clark para o desenvolvimento do trabalho dele, né? Então, esse trabalho peso, ele cita esse trabalho que é o ovo linear da Lygia Clark, que é um quadro circular, um chassi pintado, e isso vai dando o princípio da espacialidade, e com isso ele foi, a gente vê nem tem muita similaridade à obra dele, mas ele vai citar que esse trabalho, ovo linear, abriu a mente dele para o que era esse projeto peso com as meias, que ele vai ganhando também espacialidade. E é interessante ver isso de diferentes culturas e épocas, como o Hokusai, que é conhecido pela Grande Onda, né, que é um conjunto de trabalhos, que são as 36 visões do Monte Fuji, que ele é um artista renomado mundialmente, e a grande discípula dele é a filha dele, a Katsushika Oi. Infelizmente, ela não é muito falada, porque na época mulheres não eram bem vistas para fazer essa produção, né? Mas como ela era filha dele, ele passou todos os ensinamentos. E o que ele passava de ensinamento, como ele ensinava, ele pegava as obras dele e pedia para os assistentes copiar. Copiava. Com isso, conseguia compreender e desenvolver uma linguagem. E um texto dele incrível, que ele fala isso aos 75 anos de idade, que ele ainda não tinha, ele já era um artista reconhecido mundialmente, com uma obra, ele já tinha feito essas obras, que são as 36 visões do Monte Fuji, que ele fala que ele ainda não tinha entendido e compreendido a natureza, que ele queria mais tempo de vida. Ele fala que ele queria viver até os 100 e tantos anos, porque ele acreditava que mais 15, 20 anos de vida, ele conseguiria compreender a natureza. Mas quando ele chegou aos 80 e tantos, ele não tinha mais mobilidade, ele sentia muito, por isso que ele fala que ele não conseguiu compreender totalmente. Então eu vejo até com uma humildade tamanha dele, que ele via que ainda não tinha compreendido total. E é um fato interessante que em 1800 em alguma coisa, os artistas, primeiro o Japão, ele era um país totalmente fechado, e é um momento que o Japão ele se abre para o mundo. E toda a Europa estava maravilhada com as coisas que vinham do Japão. E os artistas europeus, eles queriam essas xilogravuras japonesas para compreender aquela nova maneira de ver o mundo, e eles copiavam. E a gente olha essa obra aqui do Van Gogh, copiando tal qual. Tem até aqui no Museu Van Gogh, olha só como eles fazem
esse corte de como Van Gogh fez total. Mas ele fez isso porque ele admirava demais, ele queria compreender, ele queria aprender como ele poderia desenvolver. E a gente vê aqui uma outra obra dele, que ele também faz uma cópia, e a gente vê que é um quadro até, assim, não é bom, né? Mas ele está ali na luta para entender como é feito essas estampas japonesas. E ele era tão meticuloso que olha só como ele pegava a estampa original, fazia toda papel milimetrado ali, e aí ele passava para a pintura. Mas essa fase aqui do Van Gogh, essas obras, elas não são boas, elas são fracas, né? Mas ele está ali tentando buscar uma linguagem, mas ele está querendo compreender o que os japoneses estão fazendo. Mas até chegar numa obra como essa. Essa obra do Van Gogh, ele tem uma coisa interessante que tem algumas similaridades com obras japonesas. Mas aqui a gente vê claramente que ele aprendeu com essas estampas japonesas, mas ele criou uma linguagem própria. Então, o aprendizado que dá nessa cópia, que eu diria, é uma coisa única. Então, novamente, não é a gente pegar um trabalho na internet e copiá-lo, mas sim, se temos interesse para o desenvolvimento de repertório, isso é muito interessante, que aprendemos com os trabalhos de outras pessoas, visualizando, colocando lado a lado, juntando outros trabalhos, para assim a gente desenvolver algo que seja nosso. E nessa jornada de compreensão do desenvolvimento pessoal, não só no campo artístico, mas em todos os outros, o conhecimento ele se dá depois de muitos anos fazendo determinada tarefa, determinado campo, e principalmente tendo esse feedback constante que a gente vai crescendo sobre isso. Meados dos anos 90, todos esses pesquisadores, o Erickson, Crumb, Tesh Homer, eles escreveram um texto que é o papel da prática deliberada na aquisição de desempenho especializado. O que contava nesse texto? O que eles vão chamar de teoria dos 10 anos ou 10 mil horas. Eles vão demonstrar que todos aqueles que chegaram num nível muito avançado no seu campo, artístico, tecnológico, científico, tiveram pelo menos 10 anos de prática constante. Eles fazem uma métrica que é 10 anos praticando ali 4 horas diárias, né, em 5 dias por semana, e chega nesse número, né? Então, não é um número assim, cheguei a 10 mil horas, agora eu estou perfeito. Não, eles vão falar que isso na grande maioria, quem passa por este número chega a alguma qualidade, uma especialização. E aí alguns teóricos vão demonstrar uma série de artistas e cientistas que tiveram essa jornada, e eles só foram desenvolver um trabalho de renome depois de muitos anos. E os Beatles é um exemplo disso, porque eles, muito novos, eles viajavam para Hamburgo, na Alemanha, e lá eles tocavam em alguns bares, boates, assim, mas era uma coisa durante o verão, né? Então estava todo mundo ali querendo aproveitar o verão, e eles tocavam de 14, 15 horas diárias, né? Com algumas pausas. Isso era algo muito, quase todo dia na semana, durante 3, 4 meses. Isso era um volume de prática muito grande, porque tocar para um público estrangeiro, né, uma plateia estrangeira, ter um repertório muito grande,
ter uma presença de palco, saber como lidar com cada um do componente da banda, resistência. Então, isso eles fizeram há alguns anos, e a quantidade de horas era muito maior que qualquer outra banda da Inglaterra estava praticando. Então, eles tinham ali um trabalho árduo. Então, é claro que não é é um ingrediente, se eu praticar 10.000 horas, eu serei perfeito. É uma complexidade de coisas, mas é claro que a especialização ela vem sempre nesse fazer. Legal, Leopoldo, deixa eu problematizar isso que você trouxe, me perdão, mas, quer dizer, então para a gente atingir essas várias mil horas, vale contabilizar tudo que a gente está pensando aqui num grande universo de design. Então, desde da faculdade, ou, enfim, os estudos formal, mas também a prática no escritório, na agência, mais a prática pessoal. Quer dizer, o que você indicaria também? Como que você vê isso, cara? É exatamente isso, né? Desde quando a gente começa ali na faculdade, tem algumas pessoas que começam antes, né? Tem algum familiar que é da área, então você já começa saindo um pouquinho na frente. Outras pessoas acabam somente cursando ali o período da faculdade e já vai para o trabalho. No dia a dia do trabalho, em algumas situações, conseguimos desenvolver linguagem, ter uma pesquisa, mas em outros momentos não. Então, se a gente for ver, muitos designers assim que eu conheço tiveram um desenvolvimento de uma linguagem e um repertório durante o período da faculdade. E depois não fizeram nenhuma outra busca. Quando eu falo pode ser um conhecimento formal ou não, pode ser qualquer outra maneira, um trabalho experimental próprio, uma pesquisa própria, ou fazer algum estudo, tudo isso. E aí conseguem se aprimorando e continuando a ter um frescor na linguagem. Então, como você citou, vem desde os primeiros aprendizados, mas ele só é constante, só podemos contabilizar que ainda está girando ali o cronômetro das 10.000 horas, se estamos fazendo coisas novas, se estamos tendo feedback sobre essas coisas e estamos aprendendo sobre isso. Se a gente entrar no piloto automático e recomeçar a repetir, é a mesma coisa da frase do Alan Fletcher. Não adianta nada ter 20 anos de experiência, na verdade são 20 anos repetindo a mesma solução. Então, são 10.000 horas, sei lá, 10 anos, mas 10 anos tentando fazer coisas interessantes, diferentes, tendo aprendizado e obtendo feedback sobre eles. Legal. Valeu. Pois é legal ter também alguém mais experiente por perto, de alguma forma, para dialogar, né? Qualquer que seja essa figura. Exato. Isso pode ser tanto um professor, pode ser um designer mais experiente, pode ser, de repente, um grupo na internet aí, do Facebook, que você compartilha seus trabalhos ali para o pessoal dar um feedback e tal. Então, esse aprendizado também precisa desse retorno aí, para você entender o que você precisa evoluir, o que precisa melhorar, né, nessa prática. E isso acaba virando uma coisa constante, assim, né? Exato. Essa resposta pode vir de diversos meios, né? Alguém que admiramos, que tem um conhecimento específico, uma pessoa que a gente não conhece, mas a gente manda um e-mail ou uma mensagem, troca, um fórum. Então, isso vai fazendo que a gente vai obtendo essa prática. Porque quando nós estamos muito sozinhos, fechados, assim, acreditamos que nosso trabalho é magnífico ou achamos que o trabalho é fraco. Mas, na verdade, pode ser muito bom ou pode ser muito ruim e estamos achando que é magnífico. Então, ter esse diálogo é importante e isso é parte desse processo. Mas e outra coisa é a motivação. A motivação de fazer algo não é assim de maneira alguém vai mandar você fazer. Então, se esperar
sempre o nosso superior, ou o chefe, ou o professor, mandar nós fazermos ou determinada coisa, então a gente não tá fazendo, não está tendo um aprendizado, a gente só está obedecendo o que está sendo solicitado. E é necessário que vá além. Tem uma história aqui, que eu trago para vocês, do Michelangelo, para demonstrar o que é prática deliberada. É uma vontade tão grande de fazer determinada coisa, que você faz até mesmo quando não precisa. Acharam, isso deve fazer 2, 3 anos atrás, uma torre lá em Florença, que estava fechada por muitos anos, tá? Até uma parede. Quando quebraram essa parede, viram vários desses desenhos, esses rascunhos na parede. Depois de muita pesquisa, identificaram que era do Michelangelo, que teve um ser, em Florença, então teve uma guerra ali, e ele se escondeu nessa torre. E como não tinha nada para fazer, ele estava esperando a guerra ali passar, ele começou a desenhar. Então ele desenhou em todas as paredes porque ele gostava tanto, e isso motivava ele, que ele fez sem uma motivação ou uma obrigação específica. Então, fazer aquilo que a gente gosta pode parecer até piegas. Não, vamos fazer o que nós gostamos. Mas é lógico, né? Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, porque aí eu vou fazer uma vez e não vou fazer mais. Se eu gosto de determinada ação, aquilo é prazeroso. Mas também tomar cuidado se aquilo é o nosso ego. Eu faço para que todo mundo fale, nossa, como você é demais. Se desafiar para não cair nessa armadilha. Mas a prática deliberada é fazer quando não é mandado. E isso é um ponto importante para demonstrar como o designer ter uma pesquisa prática, individual, de uma linguagem, é importante, porque isso vai ajudar para os projetos, talvez, do dia a dia, mas ele vai fazendo isso de maneira mais prazerosa. E para demonstrar que é uma complexidade, então não é só atingir as 10.000 horas, né? O arquiteto Álvaro Siza, quando ele foi premiado pelo Pritzker, né, que é o prêmio máximo da arquitetura, ele vai falar assim, olha, eu acho que eu mereço aí, né, tal, mas eu tenho certeza que é um conjunto de coisas também. E tem até uma coisa que pode se chamar sorte aí, que é essa complexidade. Porque ele falou, olha, naquele ano estava se falando muito sobre Portugal. Existiam outros arquitetos portugueses também. E ele fala, eu saí ali na frente. E aí ele vai contar que essa complexidade. Então, ser reconhecido pelo seu trabalho, existe outra complexidade. Se você vai ganhar um prêmio porque você escreveu, se não escreveu, ou se você é identificado porque você está aparecendo. Então, existe uma complexidade muito grande sobre isso, sobre a premiação em si, ou sobre como ser renomado. Mas ele fala que o trabalho dele, não tem sombra de dúvida, ele fez a Fundação Iberê Camargo, ali em Porto Alegre, é muito bom, mas não significa ter somente um trabalho bom que vai fazer com que você seja muito fenomenal. E aqui, assim, para fechar, tem até uma pergunta feita no Museu de Ciência de Sydney, falando que como se dá, assim, como um especialista se torna, né? Ele nasce ou ele se torna? Na verdade, ele se torna. Então, de tudo isso que a gente falou. Então, uma pessoa vai se tornar especialista numa área pelo fazer, pelo estudar, pelo compreender. E isso desmistifica aquilo que muitos acreditam que é um talento nato.
Você pode ter um apreço por determinada coisa, mas não é uma questão de talento. Então, você se torna um especialista e não nasce um. E aí, como eu falei bastante, eu vou agora nessa etapa final, eu vou mostrar alguns experimentos que eu desenvolvi na minha tese, demonstrando um pouco esse processo e mostrando na prática mesmo de tudo isso que eu relatei. Então, eu tenho um interesse muito grande por esse artista, o Egon Schiele, e sempre achei o trabalho dele muito interessante. E eu, por alguns meses, eu fiquei olhando o trabalho dele e copiando. Então, esse daqui é um caderno que eu fiz aí durante 2, 3 meses. Eu copiava o trabalho dele. E, para mim, a questão da mão era algo muito interessante, né? Esse posicionamento, a mão sendo muito expressiva em todo o trabalho dele. E aí, para demonstrar como a pesquisa ela não vem somente numa etapa do projeto. Eu sabia que ele tinha uma coisa muito forte com as mãos, que era uma maneira expressiva. Mas estudando sobre isso e desenhando ali, eu fui entender que ele tinha um conhecimento das mãos, porque um amigo dele tinha esses bonecos de sombra javaneses, que eles, na cultura japonesa, a mão demonstra o sentimento. E ele ganhou desse amigo um boneco javanês, e ele foi utilizar no trabalho dele essa investigação formal desses bonecos. Então, isso para demonstrar que conforme você está no processo, você vai pesquisando e compreendendo. Então, a pesquisa não é somente uma etapa. E aí eu tive a oportunidade de viajar para Java para conhecer esses bonecos de sombra e ver que cada posição da mão na cultura javanesa tem ali uma expressão, um sentimento. E aí eu fui, a partir de todos os desenhos, fui fazer uma produção fotográfica para entender um pouco isso, até ver essa expressividade da mão. E aí eu fui compreender que a mão era a coisa mais interessante. Novamente, achei uma outra referência, um artista brasileiro, Michel Groisman, que ele trabalho de mão, que ele vai tentando achar todos os possíveis movimentos que ele vai fazendo com a mão. Então, isso abriu uma oportunidade para eu somente trabalhar com as mãos, e a mão era a coisa mais interessante. E aqui também é uma coisa que é uma das coisas que eu relato na minha tese, que um caderno, né, esse sketchbook, é algo que eu levo para todos os meus projetos, é onde eu coloco meus pensamentos, onde eu coloco minha prática, meu experimento, e no final eu tenho tudo ali coletado e guardado. Porque eu sei, tem muita gente que gosta de fazer em folha solta, mas tudo isso depois vai se perdendo, é legal ter isso compilado. E eu recomendo, de repente, ter alguns cadernos assim. Então, fiz essa produção fotográfica com todas as mãos. Então, um dia inteiro aí fazendo mão, minha esposa me ajudou, que é fotógrafa, e aí eu fiz. Então, aqui tem um videozinho mostrando todas essas mãos. E aí, com as mãos, como o objetivo em cada capítulo era sempre escrever a palavra pandemônio, e aí eu fiz isso, escrevia a palavra pandemônio com as mãos. E assim que eu consegui. E assim, o processo de projeto, ele não acaba nunca, tá? Ele é constante, e a gente vê aqui que poderia ter continuado. Então, um trabalho, mesmo um trabalho comercial, ele vai acabar porque o prazo finalizou, né? Tem que entregar tal dia, mas a gente sempre vai achar que pode fazer alguma coisa a mais. Mas o tempo faz parte do projeto. E aí, para finalizar, eu trago esses 3 tópicos aqui, e o design não é um conhecimento, somente um conhecimento técnico, né? Então, não é só saber o software, não é só saber desenhar, mas tem, principalmente, uma linguagem,
como desenvolver essa linguagem, como entender metáforas visuais. Então, tudo isso faz parte da disciplina design gráfico. E como eu falei, o projeto não tem fim. Podemos revisitá-lo constantemente. E uma coisa importantíssima é independência e autonomia. Não precisamos de alguém mandando sempre. E isso é muito difícil para os dois lados, né? Para o designer, que recebe ordens toda hora, que tem que receber essa ordem, faz tal coisa, ou para o aluno também. Então, isso é muito ruim. E é muito ruim também quando um professor ou um diretor precisa se impor e mandar. Independência e autonomia são duas palavras importantíssimas, que é onde se encaixa e você começa a fazer as coisas com mais prazer, e não porque alguém tá mandando, né? Pessoal, então, eu deixo aqui até depois a gente vai passar aí o meu site, o Instagram, mas eu queria agradecer, e agora a gente pode conversar aí. Fico aberto, vou até descompartilhar aqui minha tela, para quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode conversar mais. Legal. É uma pena que você só trouxe um pedacinho aí da tese, né? Eu fiquei muito curioso para ver aí as experimentações todas, né? Porque você, de alguma forma você passa ali por todo o processo criativo ali e vem amarrando isso aí, cada etapa com essas questões, assim. Acho que focou mais na questão de busca de conhecimento, né? A prática, acho que ficou bem claro isso, né? A prática aí que vai fazer com que a gente construa um repertório e isso acaba de alguma forma virando ali uma caixa de ferramentas para a gente ter isso à disposição quando a gente vai fazer uma criação, assim. Enfim, eu só queria, antes do pessoal aí, não sei se o pessoal vai ter algumas perguntas e tal, eu só queria entender, assim, Leopoldo, você tem uma atuação ali na Faros, que acho que é até esse papel aí de trazer essa questão da inovação ali para o dia a dia do escritório, né, da agência e tal. Eu queria entender um pouquinho como que funciona isso no dia a dia com vocês lá, como que vocês implementam isso na prática. Eu sei que isso acontece lá, só para entender ali no dia a dia, ali na realidade, como que isso se constrói, assim. O dia a dia, assim, a gente sabe que tem os trabalhos que demandados pelos clientes, né? Que isso são os trabalhos que pagam a estrutura, que não tem como a gente deixar de lado. Mas o que ficou muito claro que, normalmente, não são esses trabalhos que trazem o reconhecimento do escritório. Os trabalhos que vão trazer mais reconhecimento são trabalhos experimentais. O experimental, que aí é um ponto muito importante, compreender o experimental não significa vou fazer um experimento, eu pego tinta e fico me lambuzando de tinta e sou experimental. Isso não é experimental. Uma experiência é ter um problema inicial. É claro que esse problema ele pode servir ter algum desvio, algum caminho, mas a partir de algum interesse, que não seja de um cliente específico, mas seja um interesse, às vezes, de desenvolvimento do grupo, né? Então, algumas vezes, assim, então, nesse ano, agora com a pandemia, o que nós fizemos aí recentemente foi o que é a carência que a gente tem de determinado assunto. Então, beleza. Então, fui lá estudar sobre esse assunto e aí eu trouxe isso para a equipe, né? Como se fosse um conjunto de aulas e de experimentos ali que todo dia, uma vez por semana, a gente tinha essa conversa, né? Mas também tem os trabalhos que nós tentamos encaixar para alguns designers, deixar um dia livre,
na semana para uma pessoa ou 2 pessoas, que é um projeto em determinada área, que é misturando fotografia, tipografia e tal, mas que a gente desenha esse problema inicial, que a gente sabe que, ao final dele, ele vai ser um trabalho que é interessante, pode deixar no site, pode distribuir, porque o que acontece? Os clientes querem o trabalho comercial. Na hora do vamos ver, no dia a dia, muitos não querem ousar, não, é assim, assado e tal. Mas eles procuram os escritórios que têm um trabalho que eles falam assim, eles chegam até aqui. Eu não quero chegar até aqui, eu quero um pouquinho menos. E aí é assim que acontece. Então, isso foi uma maneira. E no dia a dia, o que eu toco, então, é trazendo o repertório para a equipe e também trabalhando com esses projetos. Maravilha. Legal. Edu, quer complementar aí? Quero, cara. Eu queria aproveitar e acho que ressaltar, enfim, não sei se pragmatizar, assim, no sentido de que a gente tem que considerar. É interessante o jeito que você colocou, Leopoldo, que tem os designers que gostam mais disso, daquilo, eu gosto de fazer, né? Eu acabei confesso que quase desisti dessa vida, né? E por sorte encontrei um outro universo chamado estratégia, pesquisa e tal, né? E aí tanto que eu estou de novo aí com a Megalo e tal. Que de novo, né? Conheço o Samuca lá da faculdade, né? A gente estudou junto e tal. Enfim, eu não me encontrou, né? Enfim, não me encontrava no lugar desse designer do fazer. Não é que eu me encontrava, era muito ruim, na verdade. Primeiro e segundo semestre lá, o Samuca vai lembrar lá da Eliane, sei lá, de modelagem, né? Ela, você desenha muito mal, pega lá o livro do Michelangelo, eu lembrei agora se for dos desenhos dele, pega o livro do Michelangelo e vai ficar desenhando, porque depois você começa a modelar. Né? E, puta, caramba, que merda, mas beleza, todo mundo modelando e lá desenhando. Cara, é muito louco. Você tem que passar 20 anos depois para você entender, né, o que era esse processo, que na época foi quase, vou dizer um trauma, né, mas puta vergonhoso, né, cara? Pô, como que eu tô lá na faculdade sem saber desenhar, né? E eu guardei isso comigo muito tempo. Tipo, não sei desenhar, por que eu vou seguir esse universo? E fui descobrindo outros universos, que a gente já discutiu na Pororoca, né, a amplitude do design, muito legal isso. E agora a gente volta aqui num tema que é de autonomia, né, que o Ivan trouxe, né, que a gente trouxe outros pontos, e de certa forma buscar conhecimento tem a ver com a autonomia, né? O que ela me, de certa forma, obrigou, mas na verdade ela fez esse processo depois, tipo, você tem uma deficiência. É que o jeito dela foi, né, mais bruto, mas não é nem o jeito, mas o que fazer, né? Então acho legal você ter trazido isso de, cara, se a gente quer, se a gente tem o desejo de atuar nessa área, né, quer dizer, qualquer área, mas nessa especificamente, a gente tem que levar repertório, né? Em qualquer uma a gente vai levar repertório, mas nessa área precisa muito de repertório, né? E a gente tem que construir isso, não vai ser dado, né? E não vai ser dado só pelo estudo, né? Só para leitura, por exemplo, etc, né? Ela é uma área prática, né? Ou pragmática, ou seja, o fazer é necessário, né? Então eu tenho que, obviamente, consumir e tenho que produzir, né? É o que você falou, reproduzir também como processo, né? Então, enfim, acho que é mais um comentário, não sei se eu deixo uma abertura assim de, acho que talvez fechando essa questão que você traz à conclusão, né, de a independência é importante para a gente construir o repertório, né, porque o design também, ele não é só esse conhecimento teórico, mas ele também é prático, né. Eu acho que assim, cabe a gente aí correr atrás disso, não esperar então de alguém faça isso, faça aquilo, ou me abrir, né, perguntar o que você acha disso, né. Eu li recentemente uma notícia besta, né? Não tem nada a ver, mas da Netflix falando que a gente quer voltar o quanto antes para o escritório, as coisas do home office não dá muito certo, porque eles têm uma prática lá de autonomia, de que todo mundo tem que ter autonomia, como eles falam, talvez uma coisa até às vezes meio liberal demais, mas no sentido de todo mundo tem que ser um rockstar, assim, é meio famoso no livro deles, os caras falam disso, mas de certa forma todo mundo tem que ser um pouco fora da curva ali, né? É um pouco o que você traz aí das 10 mil horas, não precisa ser todo mundo 10 mil horas, mas você tem que mostrar, né, não uma capacidade, mas que você realmente tem algo para acrescentar, né? E, enfim, tem luzes e sombras em relação a isso, não vou ficar enaltecendo, mas eu acho interessante que, de certa forma, se a gente quiser ser o melhor designer ou quiser ter proeminência, não só, enfim, se eu quiser ser um bom designer, cara, eu vou ter que treinar, não tem jeito, né? Tipo, não dá para ter preguiça, né? Vai ter que desenvolver um projeto pessoal, então não são, de repente, só aquele, fiz a faculdade pronto, sou um designer. Tá, você até mas você vai querer ser medíocre ou você vai querer ter um trabalho reconhecido, né? Enfim, ou
falou, olha, no final vão atrás da gente pelo que é premiado ou pelo que a gente tem de diferente, né? E assim, é isso, né? De certa forma, é nosso pezinho nas artes, né? Vamos dizer assim, né? E ao mesmo tempo, e aí eu vou falar por mim, né, que eu estou mais ligado à estratégia, que também essa visão também do atender, né? Quer dizer, não só o artístico expressivo, mas um olhar de projeto, né? Do que pode ser diferente, do que você pode entregar, que vai dar um resultado, né? Enfim, para o cliente, vai dar um resultado pragmático, também vai chamar atenção, né? Então você tem que treinar isso também, né? São diversas coisas, né? Mas de certa forma está aí a graça, né? Da nossa profissão, né? Vamos dizer assim. E aí a gente tem que ser apaixonado mesmo, né? Porque acho que tem outras profissões que pagam melhor, então não pode ser pelo dinheiro, né? Sinceramente, não tô, sei lá, vai trabalhar em banco, cara, né? Eu trabalhei um tempo, né? Realmente pagar melhor, mas, cara, né? Não tem, acho que esse universo uma paixão mesmo, né? Que eu acho que é esse fogo dessa autonomia que tem que vir de dentro mesmo, né? A gente curtir o que faz, porque se é por grana, não tá aí. Pode ser por ego, tudo bem, essa motivação é perigosa, né? Legal que você trouxe também, né? Mas talvez buscar, né? Esse autoconhecimento, né? Pela expressão, né? É legal que a gente focou na coisa do desenho aí, mas acho que essa fala sua traz um pouco aí que a prática acabou te levando para outros caminhos aí, né? A coisa, processo, a estratégia também é processo criativo, né? Então, esse repertório, tudo que a gente vê, tudo que a gente vivencia, experiencia, a gente coloca isso na nossa prática, né? E aí também a gente viu bastante isso, né? Os resultados ali da prática vão te levando para outros caminhos, assim. Então acho que isso é super importante no processo criativo, mesmo no dia a dia, né? A gente conseguir tentar colocar isso aí no dia a dia sei lá, um projeto para um cliente mesmo, não tentar entregar aquela resposta que a gente sabe que o cliente vai querer, mas também tentar ali explorar outras soluções, outras respostas, a gente pode descobrir que até, de repente, o próprio cliente vai acabar indo por um outro caminho também, então isso acho que é uma descoberta que a gente vai fazendo durante o processo ali, acho que isso é bem legal, assim. Acho que tem um ponto que o Bonini falou que é bem interessante mesmo, né? A gente tem que fazer aquilo que gosta e o que sente bem, né? Eu tenho também, assim, vários colegas que estudaram design comigo e migraram para áreas que são do design, mas que não são exatamente do fazer, né? Que não é assim, ninguém é obrigado, né? Tem assim, um campo, a gente vai vendo quando a gente vai gostando mais e aonde a gente vai indo. E tem muitos alguns que estudaram comigo na mesma sala, que foram fazer coisas totalmente distintas e são felizes. Eu tenho um que virou policial, e o sonho dele era ser policial, e ele virou policial. Então, tem tudo, né? Quanto a isso. E aí, um ponto interessante aqui que eu anotei, quanto a autonomia e essa independência, né, principalmente no período atual, né, a gente pensar assim, de um dia para o outro, pessoal, todo mundo agora vai ficar em casa. Eu tenho amigos que nas agências assim que trabalharam, os diretores piraram. Será que o pessoal vai trabalhar? Será que o pessoal, meu Deus, agora a gente precisa entrar ali no computador para ver se eles estão falando. Então, assim, algumas pessoas piraram. E aí depois viram, cara, não é que o pessoal está trabalhando? Aqueles que não acabam não lidando assim, existem outros motivos também, tá dentro de casa, tem filho, tem um monte de coisa, mas tem assim, na verdade, todo mundo se adaptou e essa adaptação dessa independência e essa autonomia de lidar e trabalhar remoto é uma maneira que no futuro a gente vai ver que as pessoas vão se sentir mais assim, não, a bola está comigo, eu vou ter que resolver, né? Quando a gente se sente ali no grupo, às vezes o grupo, o trabalho é nosso. Mas não, o trabalho está com você. E aí você está aqui sozinho, você fala, cara, o trabalho está comigo. E eu acho que, não sei se com vocês aí, se alguém já aconteceu isso, sabe aquele momento que você fala assim, eu estou sozinho com esse trabalho, e agora?
Aí você olha para o lado, não tem ninguém, você fala assim, vou ter que fazer. Aí você vai lá e faz e fala, nossa, não é que eu consegui. O grupo é muito bom, mas se você acha, não, o trabalho é um problema. Então, eu acho que nessa atualidade trouxe em evidência, assim, o profissional tem que ser essa autonomia, essa independência. Não pode esconder no grupo, né, também. Então. Não pode. E aí, outra coisa que eu ia falar, que vocês comentaram, eu acho que é bem importante, e aí você contou essa história aí, Bonini, da professora que foi lá e falou, vai lá fazer não sei o quê, né? Quando eu olho a minha tese, o trabalho final, bonito e tal, e, cara, foram muitas horas ali, 6 anos, tudo isso. Mas não foi assim, nossa, estou fazendo, tá legal. Eu diria que a pós-graduação, assim, mestrado, doutorado, todos que passaram, sabe, não é fácil, não. É angustiante. E ouvir a crítica, sabendo que você já é mais velho. Meu orientador, ele é conhecido por não ser muito verdadeiro. Mas ser verdadeiro, a gente leva assim, mas é o meu projeto, sou eu, e aí você leva para si. E é muito difícil isso. E aí é um aprendizado grande entender que a crítica é sobre o trabalho e aquela crítica vai fazer com que você entenda. E como professor, aconteceu já inúmeras vezes que você dá uma crítica ao trabalho e o aluno entende que aquilo é pessoal, mas não é sobre o trabalho. É claro que tem maneiras de você falar, você não vai ser grosseiro, mas mesmo não sendo grosseiro, às vezes a crítica que é para compreensão é vista como está falando mal de mim. E a palavra crítica mesmo, ela é mal vista no português, né? A crítica ela é vista como uma coisa ácida, mas é importante a gente ter uma análise, uma avaliação sobre o nosso trabalho, né? E para mim foi muito muito doloroso aí nesse período. Então não foi as mil maravilhas aí, eu sofri um bocado. E eu aprendi que a crítica não é para levar para o coração, assim, é para ouvir mesmo, né? Legal. Exato. Legal, mas claro, crítica do trabalho, né? Nada não é para você, né? Enfim, com ego, né? Legal, eu poder, assim, e lembrando de uma coisa, o que a gente leva, né, também da nossa profissão, é o portfólio, né? O que vai fazer a gente também, quando tiver que dialogar com alguém que não conhece a gente, quem que vai vir primeiro? Eu ou o meu trabalho? Meu trabalho, normalmente, né? Então, todo esse trabalho não é perdido, né? Toda uma pesquisa pessoal, projetos, depende de coisas que não foram aprovadas pelo cliente, mas a gente desenvolveu, são portfólios da gente, né? Ou referencial, né? Então a gente vai entregar. Agora o momento jabá, hein, cara? A Raíssa está querendo saber que ela está querendo a cópia da dissertação e da tese há muito tempo, cara. E aí no link a gente tem lá o PDF legal. Eu tive o prazer de ver, né, ao vivo ali impresso, foi demais, foi incrível. E aí ela está perguntando quando é que lança, cara, porque você tá para lançar, né? Tá, a editora Senac, assim, tá tudo certinho. Vai ser quase igual à tese, conseguir o mesmo tamanho, papéis, só não vai ser a capa em tecido, mas, assim, conseguir tudo. O que está se falando aí para o final do ano, começo do ano, aí vai ser impresso, né? Então, legal, presente de Natal. Estou aguardando também aí. Então, a editora. É uma vitória aí. Vamos ver, acho que até o final do ano vai estar pronto. Maravilha, será muito bem-vindo. Legal. Boa. Mais perguntas, gente? Ninguém? Alguém quer fazer alguma outra pergunta aí relacionada ao tema? A gente já compartilhou o link da tese aí. Eu já dei uma olhada aqui, cara, tem umas páginas lindíssimas, assim, os cadernos, os experimentos são bem legais, assim, depois eu vou dar uma lida aí para entender tudo isso e ver o que a gente também pode trazer aí para as discussões aí. Legal.
Aí tem mais uma vez um ponto que eu trago, vocês comentaram, tem uma aura assim que o designer que escolhe esse caminho gráfico de fazer, prático, é meio, é fácil, são meio, não tem, é só fazer qualquer coisa ali. Cara, você consegue ser um designer fazendo qualquer coisa e vai. Mas se você quer fazer assim, ser honesto mesmo, fazer um trabalho que você sabe que está fazendo um trabalho interessante, é uma dedicação maior, então, nisso. Tem coisas assim, ninguém é absoluto. A gente sabe que, cara, já fiz muito trabalho ruim na minha vida e eu olho para trás e falo, nossa senhora, eu fiz isso. E já fiz muito trabalho tosco, né? E quando eu era novo, aparecia coisas assim que, se eu falar que eu já fiz de projeto quando eu estava na faculdade, vocês vão dar risada. Então, faz parte, é aprendizado, né? Então, olhando para, vendo toda a produção de um designer, mesmo designers célebres, vocês vão ver que no começo eles fizeram muita coisa ruim também. Isso é normal. É fazendo, né? E tendo feedback sobre. Legal. Bacana. Uma galera que falando que se arrasou lá atrás do trabalho, mais Fabiano lembrando das aulas de tipografia experimental. Valeu, Leopoldo, parabéns, cara, foi demais, velho. Obrigado. Isso aí. Legal. Bacana, brigadão aí pelo papo, Leopoldo. Acho que foi bem legal aí. Dá pra gente alongar também essa conversa aí depois. Acho que foi bem bacana. E queria agradecer todo mundo aí que chegou até o final com a gente aqui, participou e tal. Agradecer a equipe da Megalo aí que faz a coisa acontecer, né? A Thaís, o Diego, enfim, a Aline, todo mundo aí que participou e fez a Pororoca aí vir à vida. E, enfim, acho que é isso, gente. Brigadão aí por todo mundo ter participado. Muito obrigado aí pelo convite, para poder apresentar um pouco da tese. Obrigado mesmo a todo mundo que está por aí. Valeu, gente. Beleza, valeu, galera. É isso, gente. Obrigadão, boa noite aí. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.